Fala galera, no vídeo de hoje, um 11 contra 11 entre o Brasil de 70 e o Brasil de 2002. Que qualidade, né? Dois timaços. Então, coloquei aqui as duas escalações. Brasil de 70, Félix no gol. A zaga, Brito, Piazza, Carlos Alberto Torres e Everaldo. Meio campo, Clodoaldo. E aí, os 5 camisas 10. Gerson, Pelé, Jairzinho, Rivelino e Tostão. Brasil de 2002, Marcos no gol. Na zaga, Lúcio Roque Júnior. Lateral direito, Cafu. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Meio campo, Edmilson, que na verdade jogava de zagueiro, né, nessa seleção. Kleberson e Gilberto Silva. E o trio de ataque, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Então, vamos lá. Mas antes, fazer uma comparação entre os dois craques dos times, né? Como não jogavam na mesma função, eles não vão se duelar nesse 11 contra 11. Então, fazer uma comparação técnica aqui entre Pelé e Ronaldo Fenômeno. Comparando o drible, domínio de bola, passe, chute, cabeceio, bola parada, o físico e a inteligência. Então, vamos lá. Pelé, drible. 10. Driblava de tudo que é jeito, com perfeição, com qualidade, a carreira inteira. Ronaldo Fenômeno, coloco o drible como um 10 também. Não era um driblador tão completo como Pelé, mas ele tinha uma habilidade absurda também. Absurda. Não acho que seja justo colocar ali só um 9 nesse quesito para ele. Domínio de bola de Pelé, 10. Então matava a bola com o peito, com a cabeça, com perfeição, com a perna direita, com a perna esquerda, enfim. Domínio de bola de Ronaldo Fenômeno, aí eu já coloco como um 9. Não acho que ele tinha a genialidade que tinha Pelé para, do jeito que vinha a bola, fazia a bola dormir e colocava a bola onde ele queria. Mas também tinha muito domínio de bola. Passe de Pelé, 10. Um dos maiores assistentes da história do futebol. Passava de trivela, dava passe de bicicleta, de tudo que é jeito. Ronaldo Fenômeno, passe, coloquei um 7. Eu coloquei ali um pouco abaixo, não era uma das principais características dele. Chute de Pelé, 10. Chutava com a direita, com a esquerda, com a mesma força, com a mesma precisão. Um ambidestro perfeito. Ronaldo Fenômeno também um ambidestro perfeito também. Perfeito. Chutava com as duas, com uma qualidade que você não sabia qual era a perna que ele chutava. Uma qualidade absurda. Cabeceio. Aqui é a maior diferença de todas. Pelé, 10. Cabeceio de Ronaldo Fenômeno. Não cabeceava, não gostava de cabecear. Aqui um 5. Tem alguns gols de cabeça na carreira, mas que você via que não tinha aquela qualidade, não tinha aquela noção de cabeceio que tinha um Pelé. Né? Bola parada de Pelé, 10 também. Batida de falta, batia falta na força, no jeito, de perto, de longe. Fez muitos gols de falta, ou seja, tinha eficiência. E também um dos maiores batedores de pênalti da história. Uma taxa de conversão ali que superou os 90%. São mais ou menos ali 88 pênaltis na carreira de Pelé, ele fez 85 gols. É mais ou menos isso. É um absurdo. O cara quase não perdeu pênaltis. Contra o Ronaldo Fenômeno, que era um grande batedor de pênalti, né, perdia poucos pênaltis, mas a batida de falta você praticamente não viu o Ronaldo Fenômeno batendo faltas. Então coloco aqui como um 7 esse quesito para ele. Físico, Pelé, 10. Ronaldo Fenômeno poderia ser um 10 se não fossem as lesões. Era um jogador propenso a ter lesões e aí não tem como o físico dele, apesar de ser um fenômeno físico de força e tudo ali que envolvia isso, mas a resistência a lesões dele era muito baixa. Então se lesionava sozinho ali, as lesões musculares, do joelho, enfim. Então não tem como ser um 10. Né? Tem que levar isso em consideração. Inteligência, Pelé, 10. Um jogador genial. E o Ronaldo Fenômeno vou colocar aqui como um 9. Era um gênio também, mas para mim não do nível de Pelé. Então para mim aqui um 9 é justo. Então essa foi a comparação. Obviamente, Pelé era mais jogador que o Ronaldo Fenômeno. E agora vamos para a disputa por 11 contra 11 propriamente dito. No gol, Félix contra São Marcos. Félix, um goleiro que fez história ali, principalmente no Fluminense, jogou na seleção brasileira também, mas era um cara ali que era um
pouco discutível. Muitos defendiam o Leão, que Emerson Leão deveria ter sido o goleiro de 70, mas Félix é um goleiro que não comprometeu na Copa. Apesar do Brasil ter levado muitos gols, levou gol em quase todos os jogos, mas Félix fez defesas importantíssimas. Contra a Inglaterra, naquele jogo que o Brasil fez de 1 a 0, ele faz muitas defesas ali, salva o Brasil. O Brasil, se for olhar ali, talvez merecesse perder aquele jogo, se não é Félix. Na semifinal contra o Uruguai, ele faz uma defesa numa cabeçada de Luiz Cubija, quando o jogo estava empatado, ou o Brasil estava ganhando já de 2 a 1, mas era um gol que ia fazer diferença, que talvez ia levar para prorrogação, que ia complicar o jogo. Ele vai lá e faz uma defesaça, salva o Brasil. Enfim, nas outras partidas não precisou muito dele, né? O Brasil sobrou. Enfim, foi um cara que não comprometeu, que teve sua importância. Contra São Marcos, né, uma lenda aí do Palmeiras, um goleiro seguro. Não era um goleiro genial, mas era aquela coisa, como o Filipão fala, aquele goleiro que defendia a bola que precisava. Aliás, Filipão não, Vanderlei Luxemburgo, né? Talvez fosse um goleiro que nem tivesse tanta confiança assim, como o próprio Filipão fala, que em 2002 ele falou, você vai ser o goleiro. Ele, não, bota Rogério Ceni, bota Dida, eles são melhores, me deixa aqui e tal. Não, tu que vai ser o goleiro. Tal. Ele falava, mas pô, era um goleiro ali que quando você precisava dele, o cara aparecia. Na final ali, ele pega aquela batida de falta de Neville, né, que ele pega na pontinha do dedo. Inclusive aquela mão esquerda, ele fala que estava lesionada na final. Faz aquela defesa naquele chute de Bierhoff, onde já estava 2 a 0, mas era um gol que podia botar fogo no jogo ali. Então, era um goleiro seguro, aquele goleiro que você confiava. E é isso, tá aí os números deles na Copa do Mundo, né? Em cada Copa. Mas eu acho que Marcos era mais goleiro que Félix. Considerando todo aí da carreira, acho que Marcos era superior. Na zaga, Brito contra Lúcio. Dois zagueiros com característica muito parecida. Dois zagueiros ali físicos, que não eram tão técnicos, mas que compensavam na vontade, na força física, né, na entrega. Brito, um zagueiro que fez história no Vasco, né, jogou lá de, se eu não me engano, de 59 até 69, mais ou menos. Em 69 foi jogar no Flamengo, na época da Copa que ele jogava no Flamengo. E um zagueiro com preparo físico absurdo também. Foi feito um estudo que da Copa de 70 ele era o jogador da Copa inteira com o melhor preparo físico, superando inclusive Pelé. Contra Lúcio, um zagueiro que começou a se destacar aqui no futebol brasileiro, né, no Inter, depois foi jogar na Europa, no Bayer Leverkusen, perde aquela final da Champions para o Real Madrid, né, e depois foi jogar, fez história no Bayern de Munique, talvez o auge da carreira dele ali foi no Bayern. Depois, no final de carreira, ainda foi jogar na Internazionale e ganhou a Champions naquele time da Inter, que era um timaço, um ferrolho defensivo. Lúcio também jogou pra caralho na Inter de Milão. Aquele time ali que tinha Júlio César no gol, Lúcio e Samuel na zaga, Maicon na lateral direita, Javier Zanetti na lateral esquerda, Cambiasso, Thiago Motta, ainda tinha Snyder, Diego Milito, Samuel Eto'o. Era um timaço aquela Inter. E Lúcio foi campeão daquela Champions, né? Vencendo o Barcelona de Messi. Enfim, título foda. Mas nessa disputa aqui entre Brito e Lúcio, eu acho Brito mais zagueiro. Não acho que Lúcio foi esse zagueiro tão técnico, né? Eu acho que na técnica ele pecava, tanto é que na Copa do Mundo entregou aquele gol para a Inglaterra, né? Naquelas quartas de final que deixou o jogo complicado. Não acho que 2002 foi uma grandíssima Copa dele. Acho que 2006 e 2010 ele fez Copas até mais seguras. Era mais experiente, tinha mais confiança, né? Enfim. Mas acho que Brito foi mais zagueiro. Tanto por clubes, né? Pelo Vasco. E quanto na Copa do Mundo de 70. Próximo duelo. Piazza contra Roque Júnior. Aqui um duelo que era para ser entre zagueiros, mas que só Roque Júnior era zagueiro aqui. Piazza era um volante. Jogava no Cruzeiro. E que na Copa foi improvisado por Zagallo para jogar de zagueiro, mas era um volante. E Piazza no Cruzeiro, um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro, campeão da Libertadores em 76, capitão, um volante ali que nem era violento, era aquele cara ali classudo, aquele cara que não dava porrada em ninguém, aquele cara ali técnico, mas que na seleção de 70 foi jogar de zagueiro e que também não comprometeu. Era um exímio jogador, Piazza. Contra Roque Júnior,
que se destacou principalmente no Palmeiras da Parmalat, né, com o Filipão treinando ele, aquele timaço do Palmeiras da década de 90. E que na seleção da Copa de 2012 ele faz uma Copa espetacular. O cara não erra. Não, a final que ele faz contra a Alemanha, o cara não erra uma bola. Ele não erra um desarme. Ele não perde uma disputa naquela final. É uma senhora Copa de Roque Júnior. Mas aqui a disputa não é para quem fez a melhor Copa, mas sim para quem é mais jogador. Piazza, ele era mais jogador que o Roque Júnior. Eu considerava ele mais jogador que o Roque Júnior. Porém, como estão aqui como zagueiros, Roque Júnior era mais zagueiro que Piazza. Então, nessa disputa aqui, Roque Júnior leva. Indo para as laterais, Carlos Alberto Torres contra Cafu. Dois dos maiores laterais direitos da história do futebol, né? Os dois capitães de suas respectivas seleções. Carlos Alberto Torres, um dos jogadores mais completos da história, jogava de lateral direito, era técnico, era rápido, tinha força física, tinha o domínio de bola, tinha o drible, defensivamente era um monstro também, inclusive jogava de zagueiro, né? Fez história ali no Santos, jogou também no Fluminense, enfim, o capita, né? Contra Cafu, que também era um cara que defensivamente era um monstro, era um lateral técnico, apesar de ter muitas críticas nesse quesito, mas era um cara técnico, não era um perna de pau, como querem falar, tipo, desrespeitam ali um pouco a história de Cafu, porque, enfim, o Brasil teve muitos laterais direitos que eram técnicos, como um Jorginho, um Nelinho, um Leandro, um Carlos Alberto Torres, um Djalma Santos, que obviamente eram jogadores mais técnicos que Cafu, obviamente. Mas isso não torna Cafu um perna de pau, né? Tem que se respeitar a história do cara. Fez história ali no São Paulo, no Milan, foi campeão pela Roma, Cafu foi campeão em todo lugar que passou. Mas nessa disputa aqui não dá. Carlos Alberto Torres era mais lateral direito. Não tem como. Na lateral esquerda, Everaldo contra Roberto Carlos. Everaldo, que na Copa de 70 jogou ali basicamente como um terceiro zagueiro, não subia para apoiar, né? Enquanto Carlos Alberto Torres tinha liberdade para subir. Então era aquele equilíbrio, uma ideia ali até que bem moderna, uma ideia que inclusive quem usou no time dele foi Guardiola, que colocava Abidal na lateral esquerda do Barcelona, que jogava basicamente de zagueiro, não subia para apoiar. E aí Daniel Alves, o lateral direito, tinha liberdade para subir, né? Uma ideia que Zagallo usou em 70, que Guardiola usou no Barcelona dele, né? Um time ali que tocava muita bola, que tinha muitos jogadores móveis, né? Uma ideia parecida. O falso 9 de Tostão, né? Guardiola também utilizou, mas falso 9 é uma ideia que vinha desde a década de 50. O falso 9, o primeiro falso 9 da história do futebol foi Hidegkuti, na Hungria de 54, que jogava de falso 9. E aí os imbecis vêm falar que Guardiola inventou o falso 9. Enfim, os idiotas, né? Mas Everaldo era um lateral esquerdo muito seguro, muito seguro. Ofensivamente não apoiava tanto, mas era um excelente jogador. Contra Roberto Carlos, que foi um dos maiores laterais esquerdos da história, né? Então, Everaldo, o cara que jogou ali principalmente no Grêmio, que a carreira se encerrou muito cedo por conta do acidente que matou ele e a esposa, né? Um acidente que foi poucos anos depois da Copa de 70, né? Um cara que morreu muito jovem, infelizmente. E Roberto Carlos, que fez história no Real Madrid, né? Um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol, multicampeão pelo Real Madrid. Na seleção brasileira também fez história, titular na Copa de 98, titular na Copa de 2002, titular na Copa de 2006. Né? 98 fez aquelas cagadas ali, né? Como eu já falei em outros vídeos, aquelas quartas de final contra a Dinamarca, faz aquela merda ali daquela bicicleta. Na final, aquelas embaixadinhas que ele inventa e dá o gol para a França. Tem a história do Meião de 2006, enfim, tem essas ressalvas ao Roberto Carlos, que não era nenhuma falha técnica defensiva, era mais ali de responsabilidade mesmo, de negligência. Mas um lateral esquerdo completo. Defensivamente era forte, ofensivamente tinha um chute espetacular, cruzava muito bem, enfim, um monstro de lateral esquerdo. Tenho as minhas ressalvas, né, como eu falei aqui, mas tem que ser justo. Aqui é Roberto Carlos. Volantes, Clodoaldo contra Edmilson. Clodoaldo, cara que se destacou principalmente no Santos, era um craque, era um volante craque, que subia muito para apoiar, fazia muitos gols. Na seleção brasileira de 70, inclusive fez gol na semifinal contra o Uruguai, né?
E, enfim, um jogador espetacular. O sucessor de Zito, né, nessa posição do Santos. Contra Edmilson, que era um lateral com bem menos qualidade técnica, mas que defensivamente era um monstro, né? Espetacular. Jogava inclusive de zagueiro, né? Jogava de volante e de zagueiro. Essa foto dele dando uma cotovelada em Ronaldo Fenômeno. Jogou também no Lyon, no Palmeiras, aqui no Brasil. Mas nessa disputa aqui, Clodoaldo era consideravelmente mais jogador, era mais técnico. Próxima disputa, Gerson Canhotinha de Ouro contra Gilberto Silva. Aqui características muito diferentes. Gerson era um craque, era um camisa 10, brilhou ali no Botafogo na década de 60, no São Paulo, no Fluminense, na seleção brasileira, enfim, o Canhotinha era foda, era foda. Que jogador, um chute espetacular, tinha o drible, tinha o passe, tinha visão de jogo, tudo, tudo, tudo. Meio campista completo. Contra Gilberto Silva, que era um volante, era um cara muito mais de marcação do que de qualidade técnica, de bola no pé. Também tinha qualidade com a bola no pé. Marcação era um monstro. A Copa que ele faz de 2002 é espetacular. Espetacular defensivamente. Não erra uma bola. Não erra uma bola. Um monstro de Gilberto Silva. Um monstro de volante. Mas aqui nessa disputa não dá. Porque é Gerson. Gerson era mais jogador. Não era mais volante, né, na parte defensiva que o Gilberto Silva, mas mais jogador ele era, não tenha dúvida. Próximo duelo, coloquei aqui adaptando para a ponta direita, né? Os dois times não jogavam na ponta esquerda, então eu coloquei Kleberson, né, caindo mais para a direita, contra Jairzinho. Aqui não tem comparação essa disputa, tanto pela Copa que fizeram, quanto pelo jogador que eram, né? Não dá. Jairzinho, um dos maiores jogadores da história do Botafogo, um monstro fisicamente, craque com a bola no pé, habilidosíssimo, fazia gol pra caralho. Campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 76. Foram disputar o Mundial contra o Bayern de Beckenbauer, tá aí o homem, né, do lado dele na foto. A foto aí não sei nem se carregou aí, por isso que até a foto tá com uma definição ruim, porque era pesado demais. Mas, cara, Jairzinho, pelo amor de Deus, não tem nem o que falar desse cara. E a Copa do Mundo que faz gol em todos os jogos. O único jogador até hoje que fez gol em todas as partidas da Copa do Mundo. Contra Kleberson, xaropinho, né? Que jogou muito ali, principalmente no Atlético Paranaense. Depois foi para a Europa jogar no Manchester United. Inclusive tá ele aí com um homem também, Cristiano Ronaldo. Inclusive nesse dia da apresentação, a grande estrela era Kleberson, não era Cristiano Ronaldo. Você vê como as voltas que a vida dá, né? Então, porra, Kleberson fez sua história, né? Depois voltou para jogar no Flamengo, não jogou a Copa de 2006, aí joga a Copa de 2010, sendo que ele era banco do Flamengo naquela época. Uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Dunga convocando o Kleberson para a Copa de 2010. Aquilo ali é ridículo, é patético. Mas aqui essa comparação é Jairzinho, né? Próximo duelo, na ponta esquerda, Rivelino contra Ronaldinho Gaúcho. Essa disputa aqui é dificílima. Dificílima. Dois craques, dois jogadores com uma habilidade ali absurda. Aqui é difícil para escolher, cara. Rivelino, o ídolo de Maradona, né? Começou ali no Corinthians, naquele time ali que não ganhou nada, né? Mas Rivelino fazia chover naquele time. Mas também o cara duelava contra o Santos de Pelé, né? Aí ficava difícil para ele. Também fez história no Fluminense, jogando pra caralho. Enfim, Rivelino era um craque. A patada atômica, tinha um chute absurdo. Era um cara com uma força física absurda também. Absurda. Depois que Pelé se aposentou da seleção, ele herdou a camisa 10. Foi o camisa 10 da seleção em 74 e em 78. Foi o grande craque do Brasil na era pós-Pelé. Ali na década de 70, o grande craque do Brasil era Rivelino. Né? Não teve tantos títulos assim na carreira, teve azar, não jogou num grande time assim, com grandes craques ao lado dele, né? Teve azar nessa questão, mas que jogador. Era o ídolo de Maradona, né? Já falei, era o ídolo de Maradona. Maradona queria ser esse cara quando era jovem. Contra Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, que não teve uma carreira tão longeva assim, não teve 15, 20 anos de auge, mas ali de 2002 a 2006, ali naqueles 4 ou 5 anos do Barcelona, o cara só não fez chover. Assim, quem viu esse cara jogar no Barcelona não viu nada igual. Não era jogar futebol, era dar show. Era humilhar os adversários, era dizer, meu amigo, eu quero jogar, tu não é páreo pra mim. Eu faço o que eu quiser aqui e tu não pode fazer nada.
Eu vou te driblar, eu vou te dar caneta, eu vou te dar chapéu, eu vou ir e voltar o drible, eu vou driblar o time inteiro e depois voltar e driblar o time inteiro de novo, botar o cara na cara do gol, dominar, dando lambreta, dando elástico e... Irmão, era um show, era um espetáculo esse cara aqui no Barcelona. Na seleção não teve tanto destaque assim, só jogou a Copa de 2002 e 2006. Na de 2006 ele era o grande craque, não conseguiu fazer o que fazia no Barcelona. 2002 era um craque, mas era um coadjuvante, jogou pra caralho. A grande Copa dele é 2006. Mas na seleção nunca foi o que era no Barcelona. É uma disputa aqui dificílima, mas considerando aqui o todo da carreira, Ronaldinho Gaúcho. Talvez tenha tido mais destaque por clubes ali, um destaque mundial. Rivelino teve mais destaque na seleção, mas por clubes não foi tão vencedor, né? Próximo duelo, Pelé contra Rivaldo. Os dois camisas 10 dos times. Né? Pelé, 6 partidas, 4 gols, 6 assistências na Copa de 70. Uma Copa espetacular. O cara ficou marcado até pelos gols que não fez, né? A defesa do século de Gordon Banks, naquela cabeçada de Pelé. Aquele drible que ele dá em Mazurkiewicz. O gol de meio campo que ele não fez, né? Enfim, uma Copa lendária. Contra Rivaldo, que também, para muitos, foi o melhor jogador da Copa de 2002. Para mim não, para mim Ronaldo foi superior. Né? Mas que também jogou pra caralho Rivaldo. Decisivo, craque, enfim. Pelé, o maior jogador da história do futebol, né? Não tenho que discutir, não existem argumentos contrários. A não ser argumentos anacrônicos, argumentos que desrespeitem a história, esse tipo de coisa, mas quando você vai analisar assim, não tem pareia pra esse negão aqui não. Não tem. Contra o Rivaldo, que foi um craque ali, principalmente no Palmeiras da Parmalat, depois jogou muito no Barcelona, jogou muito na seleção brasileira, em 2 Copas, tanto 98 quanto 2002. Enfim, Rivaldo não era aquele jogador de jogadas plásticas, mas era um jogador ali eficiente. Craque. Puta que pariu. Mas aqui nesse duelo, né? Pelé. E a última disputa, Tostão contra Ronaldo Fenômeno. Cara, que duelo. Tostão não era um centroavante, né? Tostão era um ponta esquerda, era um meio atacante ali no Cruzeiro. Teve uma carreira muito curta, se aposentou com menos de 30 anos por conta do problema na visão, do descolamento de retina que ele teve, né? Mas era um craque, era um gênio. Pelé diz que Tostão era do nível de Maradona. Eu não concordo, mas enfim, né? Tostão jogou só no Cruzeiro a vida inteira. Um jogador ali de criação, uma habilidade absurda, visão de jogo, fazia muitos gols, gol de falta, campeão do Cruzeiro pela Taça do Brasil de 66, goleando o Santos de Pelé, né? Acabando com aquela sequência de 5 Taças do Brasil em sequência do Santos de Pelé. Foi o Cruzeiro que parou aquele time. E a seleção brasileira, a única Copa que jogou pra caralho, né? Jogou improvisado de falso 9. Mas Tostão era um gênio. Jogou a Copa com um olho só, que ele já estava apresentando os problemas na Copa de 70. Inclusive esse olho ali esquerdo dele foi o olho que deu o problema, né? Já está ali com o olho meio fechado. Contra o Ronaldo Fenômeno, que existe um Ronaldo antes e depois da lesão. O Fenômeno foi esse antes da lesão. O Ronaldo Fenômeno do Barcelona, da Inter de Milão, que era aquela coisa imparável, aquele fenômeno físico, aquela habilidade absurda aliado com eficiência, com frieza na hora de fazer gol. Era espetacular. Era um fenômeno, era assustador. Depois das lesões, ele virou outro jogador. Também um gênio, um monstro de jogador, óbvio, mas ele ficou mais pesado. Ele não fazia mais as arrancadas que fazia, não tinha mais a habilidade que tinha. Continuou tendo faro de gol, continuou, mas não era mais aquele... Era um monstro de jogador, não me entendam mal, pelo amor de Deus. Mas, em comparação ao que ele era, ele teve uma queda, não adianta negar. A Copa de 2002 dele já é inferior ao que ele fez em 98. Ah, mas foi campeão tal, pô, enfim, paciência. Mas a Copa de 98 dele até a final é um absurdo, Depois foi jogar no Real Madrid, jogou muito no Real Madrid, infelizmente não conseguiu ganhar a Liga dos Campeões, né? Mas, enfim. Aqui nessa comparação, Tostão foi um gênio, né? Mas aqui é o Ronaldo Fenômeno.
E esse foi o vídeo, galera. Esse é o resultado. Um 6-5 para o Brasil de 70. E o resultado é esse. Marcos no gol. Na zaga, Brito e Roque Júnior. Carlos Alberto Torres na lateral direita. Roberto Carlos na esquerda. Meio campo, Clodoaldo, Gerson. Pelé de camisa 10. Na ponta direita, Jairzinho. Na ponta esquerda, Ronaldinho Gaúcho. E centroavante, Ronaldo. Esse foi o vídeo. Me digam aí se vocês concordam, discordam. Se eu agreguei em alguma coisa. Falei alguma coisa aí que vocês não sabiam, né? Se acharam interessante. Se querem algumas comparações, outras comparações, né? Deem dicas de novos vídeos. É isso, galera. Curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu.